Ei pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e eu vim trazer mais uma reflexão hoje a respeito de um tema que eu tenho pensado bastante, orado, refletido, lido, e eu quero falar para vocês sobre qual é o maior medo do inimigo. Bem, talvez não o maior, mas um dos maiores. Depois de Jesus, um dos maiores medos do inimigo. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. É claro que a gente não deve ficar se preocupando com o que o inimigo pensa ao nosso respeito, com o que ele fala, porque isso, o que ele pensa e fala não é verdade. É sempre uma mentira ou uma verdade distorcida, né? Para que aquilo pareça real. Mas nós devemos buscar entender contra o que nós estamos lutando. Isso é muito importante. E por isso eu vou trazer para vocês hoje o texto de Efésios 6, versículo 12 e 13, que fala: Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistirem ao inimigo sempre que ele atacar. E quando estiver acabado, vocês ainda estarão de pé. Essa é a versão da Nova Bíblia Viva, que é a linguagem dos dias atuais, é uma versão que às vezes clarifica mais alguns pontos. Mas é interessante perceber que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A gente sabe disso muitas vezes, mas a gente se esquece no dia a dia. E fica às vezes difícil de identificar quando é que estamos sofrendo uma coisa desse mundo natural ou um ataque espiritual. Mas provavelmente a gente tem muitas lutas espirituais que passam despercebidas como lutas espirituais e a gente continua tentando resolvê-las através da nossa lida no dia a dia. A gente continua tentando resolver como se aquilo não fosse espiritual, mas a maioria das vezes as questões espirituais estão muito envolvidas nas questões do nosso cotidiano. Então, essa mensagem é para falar de uma coisa muito importante, que é o nosso potencial. Você sabe o tamanho do seu potencial? Muitas vezes nós temos muito potencial e nem sabemos disso. Ou quando sabemos, não usamos. E esse é um dos maiores medos do inimigo. Ele tem medo que você e eu descubramos o nosso potencial. O que nós podemos fazer enquanto pessoa, o nosso chamado, a nossa identidade. E essa é uma das grandes lutas que ele tem contra a nossa vida eu acho que desde a nossa infância. Por isso que a gente passa por tanta coisa, às vezes a gente não entende por quê. Claro, todas as coisas são com permissão de Deus. Mas uma luta muito grande do inimigo contra nós. E depois de Jesus, um dos maiores medos que ele tem é que descobramos o nosso potencial. Porque quando nós descobrimos o nosso potencial e começamos a trabalhar dentro do nosso chamado, nós nos fortalecemos em Jesus. Nós nos tornamos pessoas mais felizes, mais prósperas, não só em questão financeira, mas mais prósperas em alegria. Aquela prosperidade que se trata de toda a questão de você acordar no seu dia feliz e sabendo que você está fazendo aquilo que você deveria fazer. E isso é uma felicidade que o dinheiro não pode comprar. Isso é uma felicidade que a gente às vezes também não acha nos relacionamentos. A gente encontra em Deus quando a gente tem certeza do nosso chamado e daquilo que estamos fazendo. E o inimigo, ele tenta fazer de tudo para que você e eu não descobramos isso. Ele tem medo porque quando nós começamos a agir dentro do nosso propósito, as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente também abençoa a vida de outras pessoas. E um dos maiores exemplos disso na Bíblia é a vida de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 8, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, mas se você ler, você vai ver que o inimigo estava rodeando a terra e ele observou a vida de Jó. E na verdade, quando ele observou a vida de Jó e tudo que Jó tinha, ele não se importou de fato com a riqueza material de Jó. É claro que ele usou aquilo como argumento para pedir autorização a Deus para tocar na vida de Jó, mas aquela não era a maior preocupação dele. Eu imagino que a maior preocupação era o que Jó poderia fazer com tudo que ele tinha. Porque sendo um homem que estava buscando integridade em Deus, estava buscando estar na presença de Deus, Jó poderia usar tudo aquilo de uma forma muito positiva e abençoar a vida das pessoas. Dentro do chamado dele de abençoar a vida das pessoas, ele poderia ter um potencial muito grande de ser um cristão exemplar para que pessoas pudessem seguir o exemplo dele, por exemplo. Então, em vários aspectos, o potencial de Jó foi o que mais incomodou provavelmente o inimigo, porque ele não se
importa, na verdade, com que a gente tem. O inimigo não tá nem aí para sua conta bancária, ou para quantos carros, ou quantas casas, ou qual é o seu nível de empreendimento. O inimigo não se importa com nada disso. Mas o problema é quando a sua vida começa a fazer efeito e afetar a vida de outras pessoas positivamente. E isso geralmente acontece quando a gente descobre o nosso potencial e coloca para fora o nosso chamado. O vídeo de hoje ficou um pouquinho grande, mas eu desejo de coração que abençoe a vida de vocês. E como é grande essa batalha para descobrir o nosso potencial, mas eu desejo que vocês também consigam descobrir o potencial de vocês cada dia mais, de forma mais clara, e consiga atuar nesse potencial para que vocês sintam essa alegria que é ser abençoado por Deus e conseguir trabalhar de uma forma que edifique o dia a dia, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, estando trabalhando dentro do seu chamado e no seu potencial, com certeza traz muita alegria. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Se tem algum amigo que você pensa que talvez está passando por batalha espiritual, que está confuso em relação ao potencial, envie esse vídeo e abençoe a vida de alguém. Muito obrigada, um beijo para vocês.